Boa tarde, queridos companheiros, sejam todos muito bem-vindos a mais este ciclo de valorização da vida, prevenção do suicídio. Hoje estamos no último dia e eu aqui estou para fazer o encerramento deste ciclo. Este ciclo começou no dia 3 de setembro, com uma palestra de abertura e de lançamento do livro com o nosso querido amigo Edson Ramos de Siqueira, que vem assim lançar o livro em Portugal, o Suicídio Inconsciente, e que nos vai trazer uma outra vertente do suicídio, que é o suicídio que não é tão falado e que não é tão debatido, mas que é mencionado na obra de André Luiz, principalmente pelo próprio André Luiz, que foi um suicida inconsciente, logo no primeiro livro, O Nosso Lar. E assim o Dr. Edson Sequeira vai lançar em Portugal o seu livro Suicídio Inconsciente no primeiro dia deste ciclo, que foi no dia 3 de setembro. Livro esse que vai ser vendido agora em outubro, pelo nosso grupo de estudos Caminhos de Amor e Paz, que eu aqui represento e que temos dinamizado neste canal os nossos estudos sobre diferentes matérias, sempre na ótica espírita, de importantes temáticas para o dia de hoje e para a nossa própria evolução enquanto seres e enquanto espíritos. No dia 10 de setembro, relembremos que tivemos connosco novamente o Dr. Edson Sequeira para comemorar o Dia Mundial de Valorização da Vida e Prevenção do Suicídio, decretado pela OMS, e vem-nos trazer o tema suicídio na ótica espírita. Depois, dia 17 do 9, tivemos connosco motivos que levam ao suicídio, pelo nosso querido amigo Alexandre Matias, coordenador do Grupo Espírita Amigos do Bem, com quem nós temos uma forte colaboração e que vai estar connosco novamente agora no dia 15 para mais uma temática e mais uma palestra. No dia 24, foi no sábado passado, tivemos a doutora Gláucia de Castro Lima, também ela escritora, com 2 livros publicados em Portugal pela Federação Espírita Portuguesa, que é Consultório 1. O Consultório 1, o segundo livro, fala numa determinada parte, fala exatamente sobre estas temáticas, mas vai-nos falar sobre o suicídio e vai-nos trazer números importantes, números estatísticos, não só da quantidade de suicídios ocorridos no mundo, como também dos indicadores e dos números dos suicídios ocorridos em Portugal, e da sua prática, da sua vivência, lidar com este flagelo da saúde mental que é o suicídio. Ela que é psiquiatra no hospital, no Hospital do Barreiro, aqui em Portugal. E hoje cá estou eu para fazer este encerramento do ciclo com a valorização da vida. Valorização da vida, que é o principal objetivo de nós estarmos neste plano e de nós estarmos reencarnados. E é um tema que não se esgota aqui, porque ele daria para muito mais tempo e para muitos mais debates. Eu que sou uma amante de livros, não é? Vocês já vão sabendo, tenho aqui uma série de indicações para quem quiser estudar este tema. Mas vamos começar aqui com um livro também de André Luiz, que faz parte da coletânea dos livros de André Luiz, não do ciclo de No Mundo Maior, que é o livro Agenda Cristã. E a Agenda Cristã, nas suas conclusões, tem um texto que nos incita à responsabilidade, que nos incita à vida, que nos incita a agarrarmos esta maravilha que temos connosco, que é a nossa própria vivência, a nossa própria vida, e fazermos dela algo de alegre, de bom, de bonito, porque nós somos aquilo e criamos à nossa volta aquilo que pensamos e somos aquilo que pensamos, e portanto nós somos espíritos de luz, filhos da fonte criadora do nosso Pai Celestial, e temos que ir para além desta obsessão triste e negativa da problemática do mundo de provas e expiações que ainda estamos a viver. E diz-nos assim André Luiz, pelo cunho de Chico Xavier, o seguinte no livro Agenda Cristã:
nas conclusões, capítulo 50, que a vida física é uma escola abençoada, é insofismável, portanto não há nem dúvidas, não é? Mas se você não se aproveitar dela a fim de aprender suficientemente as lições que se destinam ao seu engrandecimento espiritual, em nada lhe valerá o ingresso no aprendizado humano. Portanto, foi uma vida que vivemos para experienciar outras experiências, como as experiências da matéria, mas em termos da nossa evolução e do nosso engrandecimento espiritual, que é esse o valor que levamos para uma próxima reencarnação e que é a alavancagem da nossa evolução enquanto espíritos com o objetivo maior de virmos a ser, num futuro, espíritos de evolução, considerados espíritos felizes e mais tarde espíritos perfeitos. Se nós não ligarmos nesta encarnação a estas questões que somos o nosso próprio eu, que é o espírito, e trabalharmos nelas, nós não evoluiremos muito mais. Que o caminho do bem é laborioso e é difícil, não padece dúvida. No entanto, se você não dispuser a segui-lo, ninguém o livrará da perigosa influência do mal. E a felicidade eterna é a realização superior, fora dos quadros transitórios da carne, é incontestável. Contudo, se você deseja perseverar no campo dos prazeres fáceis e inferiores, das esferas mais baixas, dentro delas preambulará indefinidamente. Depende da nossa vontade de nós sairmos dessas esferas, não é? Que Deus está conosco em todas as circunstâncias, é verdade indiscutível. Todavia, se você não estiver com Deus, ninguém poderá prever até onde será seu espírito nos domínios da intranquilidade e da sombra. E por tudo aquilo que já foi falado neste ciclo, durante este tempo que nós aqui tivemos a mencionar, nós fomos concluindo, não é, que o suicídio, além de ser um grande desequilíbrio e provocar um grande desequilíbrio psicológico e mental, é um problema de trabalho das sombras, é trabalho do nosso pensamento e da imantação e ligação por sintonia e sincronicidade a planos vibracionais inferiores e a seres vibracionais inferiores que, pelo seu quadro mental, se aliam em sintonia uns aos outros, criando este estigma que é o suicídio hoje em dia. E para sabermos um pouco mais do que é o suicídio, nós vamos, como sempre, ao livro dos espíritos, que é o livro deles, da espiritualidade, não é? Que foram respondendo às perguntas de Allan Kardec. E nós temos na 376 do livro dos espíritos exatamente esta pergunta: de onde se origina a ideia de que a loucura leva algumas vezes ao suicídio? E respondem os espíritos: o espírito sofre pela limitação que experimenta e pela impotência em que está a manifestar-se livremente. Por isso, procura na morte um meio de quebrar os seus elos. Portanto, acaba por ser um estado desequilibrado, como nos falou tão bem a doutora Glaucia Lima no sábado passado e que anteriormente também nos tinham falado dos outros irmãos e amigos que connosco estiveram. Há um estado desequilibrado da mente, provocado exatamente pela imantação e pelo o pensamento obsessivo e persistente que nos leva a um desequilíbrio, a uma loucura e depois a um ato realmente complicado. E como nos foi dito também, durante este ciclo, se os suicidas pensam que acaba aqui o seu sofrimento, que as coisas terminam exatamente por terem atuado ou terem predisposto um ato tão complicado para si próprios como é o suicídio, leva engano, não é? Porque o suicídio, a vida do espírito continua, as provas de que o espírito estava a vivenciar neste plano também não terminam com a desencarnação do corpo físico, porque o espírito é muito mais do que o corpo físico. O espírito é o ser, é a essência, é a luz, é a vida, e portanto nada termina exatamente com
o pôr fim à vida física para se livrar de problemas. Eles vão continuar e vão continuar muito mais. E também entre esta temática e na abrangência do que é o suicídio e como é que nós o podemos entender, Allan Kardec perguntou à espiritualidade, na pergunta 758, também do Livro dos Espíritos, o seguinte: o duelo pode ser considerado como um assassínio por parte daquele que, conhecendo a sua própria fraqueza, está quase certo de sucumbir, e a espiritualidade é sucinta e objetiva, é um suicídio. E quando as probabilidades são iguais, trata-se de um assassínio ou de um suicídio? E a espiritual responde, de ambos, ou seja, nos dois pontos. E na 759, pergunta Kardec, qual o valor daquilo que se chama o ponto de honra em matéria de duelo? Ou seja, como aqui já foi falado por o Alexandre Matias, quais são as origens ou as causas, os motivos do suicídio, e aqui a resposta está, no caso do duelo, é o orgulho, a vaidade, que são as duas grandes chagas da humanidade. E depois temos a 943 e a 944. Na 943 deste livro, fala-nos a espiritualidade sobre os desgostos da vida que levam ao suicídio, ou seja, os desgostos da vida suicida, e na 957 as consequências do suicídio. Portanto, no livro dos Espíritos, podemos reter para esta temática a 373, a 758, a 943 e a 957, para trabalharmos a temática do suicídio. Mas para falar em suicídio e de uma ampla abrangência, nós temos um livro que já foi mencionado também aqui, mais do que uma vez, que é o livro da nossa querida irmã Ivone do Amaral Pereira, que é Memórias de um Suicida. E a Memórias de um Suicida foi escrito, ou seja, foi ditado por Camilo Castelo Branco, a Ivone Pereira, a Ivone do Amaral Pereira. E diz-nos ela, nós não vamos ler aqui muita coisa, porque isto é realmente muito grande, mas diz-nos ela que, de facto, este espírito veio, aqui se denomina, não como Camilo Castelo Branco, mas a pedido dele como Camilo Cândido Botelho, vem relatar neste livro a Ivone Pereira do Amaral exatamente as situações dolorosas porque o espírito passa após o espírito suicida, o ser suicida passa em espírito após o seu desencarne. E leva Ivone do Amaral, Pereira do Amaral a um local denominado Val dos Suicidas, que é um local nas esferas da Terra, que é gerido, coordenado e liderado pela nossa querida Mãe Maria. Esse espírito de luz maravilhoso e por esse espírito igualmente grandioso, Maria de Madalena, que eram duas amigas já no plano terrestre há 2022 anos, não é? Quando por cá andaram. E este livro vai exatamente falar sobre toda uma trajetória, denominada Memórias de um Suicida, que eu não vou aqui ler, mas que vou aconselhar vivamente, porque nos vai dar exatamente a consciência de todo o processo. Não só o processo de Ivone Pereira do Amaral Pereira, perdão, que também foi uma suicida, que também teve vivência nesse vale dos suicidas, que tem com ela, que teve durante a sua vida com ela 3 espíritos que a orientaram sempre, que foi Leon Denis, foi Bezerra de Menezes e Charles. 3 espíritos grandiosos que a foram acompanhando ao longo da vida. Mas ela relata-nos este episódio que foi ditado por Camilo Castelo Branco, de todo o seu processo de suicida,
na vida invisível, ou seja, como espírito desencarnado. Vai-nos relatar o que é o vale, o que é que ele sentiu, o que é o vale do suicida, qual é o amparo do amor, luz e paz dado por esses espíritos abnegados, como é que ele é constituído e o que é necessário para se refazer um espírito de todo este processo e voltar para uma nova reencarnação, muito mais fortalecido depois de um período muito complexo. Portanto, o suicídio, quer seja ele dos diferentes graus, como já aqui foi falado, seja a nível inconsciente, que é um grau mais leve, mas por si também. Um suicídio, e aqui vamos ler O Nosso Lar, o primeiro livro da coletânea do Mundo Maior de André Luiz, onde ele relata a sua própria experiência enquanto médico de renome, e que teve a sua partida deste mundo, deste plano, exatamente por uma situação de suicídio inconsciente, pois ele partiu numa mesa de operações a um problema maligno que tinha no aparelho digestivo. E todo o seu processo de entendimento de todas estas circunstâncias. Nesta coletânea do Mundo Maior, de André Luiz, nós vamos ter vários casos de suicídio, vamos ter vários relatos, vamos ter também o processo da reencarnação e de refazer todos estes processos para novas vidas e novas oportunidades de crescimento e de luz, e todos estes processos, seja no plano espiritual, seja no plano encarnado, indicam-nos sempre duas orientações fortes: a vontade de viver, a aprendizagem necessária para valorizar a vida, o exemplo de espíritos abnegados que connosco estão para que nós possamos estudar, aprender e entender as diferentes lições que nos levam à nossa evolução, mesmo estas lições tão violentas como são as temáticas do suicídio, do desequilíbrio mental, a importância que todos nós, como seres encarnados, temos nestes flagelos do suicídio a nível mundial. Todos somos responsáveis, desde educadores, desde amigos, companheiros, divulgadores, psicólogos, trabalhadores, todos nós somos responsáveis pelos infortúnios que, pela nossa indiferença, pela nossa falta de tempo em ouvir, pela nossa falta de cuidado em trabalhar as áreas espirituais, a nossa falta de coragem de dizermos que o espírito é de facto a nossa essência e que nós somos ou espíritas ou espiritualistas, ou não somos, não queremos rótulos, não queremos nada disto, mas somos seres que acreditamos que a reencarnação é o processo pelo qual nós vamos ter a oportunidade de melhorar, de evoluir, de refazer o nosso caminho com a luz, paz e amor de Mãe Maria, de nosso abnegado Mestre Jesus e toda a espiritualidade de luz que existe ao redor do orbe terreno e na própria terra para nos ajudar. E foi o caso exatamente de Maria. E para lembrar esse espírito maravilhoso que trabalha incessantemente com todos estes espíritos e com todos nós, eu trouxe aqui um livro que gosto muito, que é o livro Maria de Nazaré. E este livro, Maria de Nazaré, foi editado por Miramês, a João Nunes Maia. Não vou ler, obviamente, o livro, porque aqui não temos tempo, é um livro ainda longo, tem quase 500 páginas, assim como o livro Memórias de um Suicida, que também tem 500 e quase 50 páginas, e portanto nós não vamos, obviamente, ler nada disto, mas vamos ler aqui um bocadinho, uns trechos de Maria de Nazaré, como nos apresenta o nosso querido irmão Miramês. Miramês, que foi um rico homem nos tempos de Jesus e a quem Jesus convidou para o seguir. E ele disse a Jesus: dai-me tempo só para ir organizar as minhas coisas e seguir-te.
E Jesus respondeu que para não olhar para trás e seguiu. E Miramês nessa altura não o fez, fez-o mais tarde. E hoje em dia está ao serviço do bem maior, seguindo esse nosso mestre e amigo Jesus na divulgação, no amparo, no trabalho do bem e pela luz. E no livro Maria de Nazaré diz-nos exatamente Miramês o seguinte: falar de uma personalidade de excelsitude de Maria de Nazaré é buscar o inconcebível para quem mora na faixa ainda dominada pelas sombras. E temos sombras mais leves, temos sombras mais pesadas, não é? São gradativas. Maria, mãe de Jesus, é um espírito de pureza lirial, vindo de planos altamente iluminados, para receber e ter em sua companhia o espírito mais evoluído que pisou o solo terrestre, portador da mensagem de Deus para os homens, o Evangelho. Código divino, já nas mãos dos homens, que deve ser vivido para que a humanidade se liberte dos sofrimentos, libertando-se da ignorância e o desequilíbrio da saúde mental que leva a todos estes flagelos que nós estamos hoje a encerrar o ciclo, é provido exatamente da ignorância e do sofrimento que o homem atinge, sofrimento horrível que acaba por lhe causar grandes danos. A ignorância como Maria nos veio aqui através do seu filho Jesus, que nos vieram ajudar-nos a trabalhar em nós a liberdade pelo conhecimento, a liberdade pela ação viva e direta do bem. O Cristo junto a nós nos predispõe a tomar as nossas próprias decisões pelo autoaperfeiçoamento espiritual. Cada criatura aprende com Jesus como salvar a si mesma e essa é a verdadeira senda. Somos responsáveis por toda a nossa vida em todos os planos onde existimos. O Evangelho no futuro fará parte das leis de todas as nações, será a carta magna de todos os países do mundo. Ele é o roteiro capaz de levar a humanidade à harmonia e à paz universal. E mais adiante, ele diz-nos com respeito a Maria de Nazaré. Maria de Nazaré, Rainha de todos os espíritos que trabalham na atmosfera da Terra, derrama sobre nós o mesmo amor que nos dispensou há 2000 anos, chamando-nos de filhos e servindo sempre de instrumento para a nossa alegria. Ela foi o anjo que se revestiu de carne no planeta Terra para favorecer a descida mais arrojada que a divindade determinou em favor dos homens. Ela trabalhou na sua mais profunda simplicidade, porque veio para ampliar os conceitos do seu filho pelo exemplo. E assim com humildade ela continua a trabalhar. Maria de Nazaré é um desses grandes seres que renunciou como ave de luz ao seu ninho de bem-estar angelical para ajudar a humanidade, apagando a sua própria luz para que se acendesse a luz maior do seu querido Filho Jesus, não é? E quantos espíritos dessa natureza não desceram à terra, doando tudo o que tinham na mais completa caridade em todas as nações do mundo, assumindo vários postos de entendimento para que a humanidade compreendesse o amor de Deus e a bondade de seu magnânimo coração, trazendo esperança e computando valores imortais na grande escrita da vivência, no sentido de acordar as almas para a luz da vida. Essas vidas exemplares nunca exigem, são doadoras eternas da eternidade da própria vida. E é o que Maria continua a fazer no plano espiritual, cuidando desse imenso plasma de vibração densa, que é o vale dos suicidas. É exatamente o que ela faz. Ela vai acordar as almas para a luz da vida, ela vai restituir
a luz da vida às almas sombrias que se encontram no vale do suicídio, preparando-as para continuarem a sua evolução, preparando-as para que entendam o amor, preparando-as para que entendam a essência espiritual do amor e da paz, principalmente por si próprios. Há hoje no mundo um movimento como nunca houve sobre a libertação da mulher. E em certos aspectos ele é necessário. No entanto, a própria mulher haverá de reconhecer que a verdadeira libertação nasce internamente, mostrando externamente as consequências. Esse alvoroço para sair das cavernas do lar, como às vezes é colocado, é mais inconsciente. Algumas agem por simples associação, sem perceberem a realidade do conceito que se dá às palavras libertação e liberdade. E a mulher é um pilar de luz neste planeta. Todos nós já tivemos reencarnações masculinas e reencarnações femininas. E a mulher é sempre um pilar, porque é ela que permite ao ser voltar ao plano reencarnatório. É ela o portal de luz por onde acedem os espíritos. É ela também que tem o dever, em família, com o seu companheiro e pai do novo ser, de educar, educar para a vida, educar para o espírito, educar para o bem, educar para a luz. Essa é a grandiosa missão dos seres na Terra, mas a grandiosa missão da mulher, que é ela que é este portal de renascimento no planeta Terra. E neste momento, nós mulheres estamos muito assoberbadas, e como diz aqui Miramês, nesta soberbo, nesta dinâmica acelerada que nos desfoca e que nos ilude quantas e quantas vezes, nós ficamos sem perceber a realidade do conceito que nós damos às palavras libertação e liberdade. E nós falamos muito de amor, diz-nos Miramês, e principalmente no de Maria, terminando com a excelência do amor de Jesus para com a humanidade. Mas somente falamos, pensamos e escrevemos. Na hora de viver esse amor sublimado, mesclamos nele o nosso egoísmo, o amor próprio, como se fosse o amor verdadeiro. Temos muito o que aprender sobre o amor universal, aquele descrito por Paulo de Tarso em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 13, onde se universaliza o amor, nada falta, tendo-se tudo em abundância, assim nos disse Paulo. Onde se universaliza o amor, nada falta, tendo tudo em abundância. E uma educação para o espírito, que é a essência. Uma educação para o amor e para a fraternidade, que é o amor na coletividade. Uma educação para a liberdade, e o estudo para entender os princípios de liberdade é essencial para nós trabalharmos o equilíbrio em saúde mental, para nós nos tornarmos todos, mas falando das mães e das mulheres, aqui em homenagem à nossa querida Mãe Maria, nós, mães e mulheres, temos que educar para o saudável a nível da mente e do corpo, para o amor a nível próprio, a nível individual e a nível coletivo ou externo. Essa é a grande missão, é essa a nossa verdadeira linha de caminho. E diz-nos depois Miramês, tentamos, neste livro, Maria de Nazaré, mostrar parte da vida de Maria de Nazaré como caminho para todas as mulheres, de modo que elas o sigam e se sintam seguras na senda dos seus próprios valores espirituais. Cada criatura tem uma missão, cabendo-nos cumprir os nossos deveres diante da vida. Não quer dizer com isto que a mulher não tenha
os mesmos direitos num mundo em que habita, os mesmos direitos à aprendizagem, ao ensino, os mesmos direitos ao trabalho, os mesmos direitos humanos, os mesmos direitos à vida. Somos seres que neste momento estamos femininos, outros estamos masculinos, mas todos nós temos estas roupagens masculinas ou femininas. Na essência, nós somos unos com o Pai Criador, sem género. E, portanto, neste princípio, somos todos iguais. Como encarnados mulheres, para além deste dever maior e desta missão de luz maior, nós também temos que contribuir para a evolução e para o progresso, não só como já vimos dos filhos e daqueles que por nós têm o acesso à vida, como também das coletividades, como também do progresso científico, do progresso literário, do progresso das artes, do progresso da evolução social. E, portanto, aqui nós temos que entender o equilíbrio destes seres que nascem com o género feminino, que já trazem em si outras aprendizagens de género masculino e que em si trazem a sabedoria para pôr em ação as suas grandes missões. E para terminar, vamos terminar como termina aqui o capítulo Maria de Nazaré, logo no início deste livro, intitulado também Maria de Nazaré. Pedimos a Deus que nos inspire para que possamos realizar este trabalho que ora iniciamos, falar sobre a nossa Mãe, Maria Santíssima, o canal sublime por onde surgiu Nosso Senhor Jesus Cristo em forma de homem. E é um livro belíssimo, mas é aqui uma ode à Mãe Maria. É uma ode a esse espírito de luz que, enquanto encarnado, ou que encarnou, veio à Terra com uma vestimenta corpórea para nos ajudar a entender a sabedoria de ser mulher, a humildade de ser mulher em prol de outros seres, que nos vem ensinar os princípios maiores e as leis divinas, nos vem ensinar que podemos curar através do amor, podemos curar através da luz. Vem ela ser portal de luz do maior ser reencarnado até hoje na Terra, nosso querido Mestre Jesus Cristo. E nós temos que ter, não só no mês de setembro, a consciência de que todos somos responsáveis por tudo o que acontece no planeta Terra, em termos externos, somos responsáveis por pensamento e por ação ou não ação no bem, e temos esta capacidade, temos esta força, temos estes dons com que todos nascemos de transformar a nós mesmos e tudo ao nosso redor. E com isto temos também o poder de escutar os nossos irmãos em sofrimento, de orar pelos nossos irmãos em sofrimento, de ajudá-los no seu dia a dia, de nos ajudar a nós próprios a mantermos o nosso equilíbrio e a nossa ligação com o plano maior, com o plano superior de luz e paz, através, como já falei, das orações, através dos estudos, através das leituras de livros edificantes, através das práticas do bem, mas principalmente através da consciencialização de que todos nascemos para ser seres livres. Livres no sentido de compreender que a liberdade é força do bem no apoio a todos nós e que apoiando-nos a todos nós conseguimos sim, pela força da luz, proceder, ajudar, acolher e desenvolver em progresso o bem, a luz e a paz, diminuindo o sofrimento ao nosso redor, promovendo a vida e alertando para a necessidade de, unidos, construirmos um mundo mais alegre, um mundo mais feliz, um mundo com mais paz, um mundo com mais amor. Queridos e amados companheiros,
Foi um gosto ter-vos connosco durante este mês de setembro, mas não esqueçamos que estes flagelos de sombra não acontecem só no mês de setembro. É um marco, não é? Para nos lembrarmos que todos os dias, como nos disse a doutora Gláucia, todos os dias e ao minuto, vários seres, em grande sofrimento e em grande dor, desistem da vida. E, portanto, sejamos nós unidos para continuarmos a falar, a divulgar e a lutar contra os estigmas, contra as vibrações negativas, contra os egoísmos e orgulhos que existem dentro de nós e fora de nós, que são muitas vezes acerberbados e que, em contágio coletivo de energia, acabamos por contribuir inconscientemente ou talvez conscientemente para estes flagelos no planeta Terra. Lutemos assim, irmãos, pela luz, lutemos assim, irmãos, pelo amparo aos nossos companheiros e para um trabalho ativo, constante e fortalecido pela nossa querida Mãe Maria na luta pela saúde mental, pela valorização da vida e pelo amparo aos que se desviam do caminho da luz. Uma tarde abençoada para todos. Hoje, dia 30 de setembro, vamos encerrar o ciclo do suicídio, valorização da vida, prevenção do suicídio, para em outubro voltarmos com mais palestras, com mais ciclos, com mais partilhas, com mais divulgações, para nos mantermos unidos, para nos mantermos informados e para irmos estudando e aprendendo uns com os outros nas partilhas que vamos fazendo. Que a Mãe Maria fique no coração de todos, encarnados e desencarnados, e que o nosso Pai Maior nos ilumine e nos guarde, fortalecendo a nossa fé, a nossa coragem e a nossa luz, para que assim possamos continuar a trabalhar com alegria, com paz e com amor. Uma noite abençoada para todos e lembramos o estudo do Livro dos Médiuns, em parceria com os nossos queridos irmãos amigos do bem do Brasil, é hoje às 21 horas. Até lá, uma noite abençoada para todos e que Maria nos ilumine, nos proteja e guarde, hoje e sempre. Uma noite abençoada.